Aleluia, graça e paz, amados. Bom demais tê-los conosco aqui nessa noite, muito bom estarmos juntos. Louvamos a Deus por mais uma semana que podemos começar na presença dEle, por mais um tempo que podemos ser ministrados por Ele. Sabemos que o Senhor é aquele que está presente nas nossas vidas, aquele que prometeu, que é fiel, aquele que faz com que todas as coisas sejam possíveis nas nossas vidas. Queremos continuar na presença dEle. Obrigado a você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, o pessoal de Rondônia, o pessoal de Santa Catarina, lá de Portugal, não é, que estão nos acompanhando aí. Um privilégio muito grande. Comente aí no Facebook de onde você está nos assistindo, de onde você está vendo essa ministração. Queremos orar por vocês, queremos ministrar mesmo uma palavra do Senhor para o seu coração. Nós sabemos que nesse tempo em que nós estamos reclusos em casa, muitas vezes sem a possibilidade de sairmos, até mesmo para trabalhar, mas a palavra do Senhor não está presa. E através das mídias sociais ela tem alcançado muitas outras pessoas que de outra forma não alcançaria. Você que está aí sendo ministrado nessa noite aí, do conforto da sua casa, talvez de dentro do seu carro, ou até mesmo deitado na sua cama, isso só está sendo possível porque o Senhor nos pressionou, o Senhor nos compungiu através dessa circunstância, para que nós pudéssemos assim fazer, estarmos transmitindo, e nós queremos aproveitar esse tempo para ministrar realmente ao seu coração. No domingo passado nós falamos a respeito da circunstância que muitas vezes nós nos encontramos com a convicção de estarmos fazendo a vontade de Deus, com a convicção de que o Senhor foi quem nos deu aquela missão, foi quem nos deu um comando para que agíssemos daquela maneira, e que mesmo assim, obrigado querida, e que mesmo assim as adversidades, os ventos contrários atingem as nossas vidas. E hoje eu queria falar a respeito de uma circunstância na qual nós nos colocamos. Talvez você possa deliberadamente, com seus próprios pés, com a sua própria decisão, ter caminhado para longe do propósito de Deus. Talvez você esteja passando dias difíceis, dias amargos, dias os quais você tem até desanimado da vida. E por você saber que foi a sua decisão, ou que foram as suas decisões que afastaram você de uma vida com abundância, que afastaram você de viver o propósito de Deus, muitas vezes você tem a sensação de que Deus te abandonou, de que o Senhor não está te ouvindo, e você acha que o momento, a circunstância, não é para outra coisa senão para pedir ao Senhor que esteja dando um fim nas nossas vidas, no nosso sofrimento. E a palavra do Senhor tem algo para o seu coração nessa noite. Eu queria que você nos acompanhasse nesse tempo, seremos breve, mas eu queria que você continuasse conosco, porque nós vamos ver um exemplo bíblico de um homem com experiências profundas com Deus, mas que em determinado momento ele decidiu se afastar daquilo que era o propósito de Deus, daquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. E nós vamos ver como é que Deus age nessas circunstâncias para as nossas vidas. Eu queria, antes de começar, eu queria orar com você. Senhor, nós queremos clamar nessa noite para que a Tua palavra, Deus, possa alcançar o nosso coração como uma semente. Deus, que tal qual uma semente que encontra uma terra fértil, e que, Senhor, produza 100 por 1, que assim a Tua palavra ache os nossos corações nessa noite, e venha trazer, Senhor, uma transformação no íntimo do nosso ser. Que o Senhor possa nos falar profundamente,
e que a cada vida, em cada vida, Senhor, neste lugar, cada vida que está nos ouvindo, possa ser impactado pela Tua palavra. Deus, eu não sei quais são os caminhos que cada um dos que estão nos ouvindo tem trilhado, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe exatamente em que ponto da vida eles estão, e nessa noite, que a Tua palavra possa alcançá-los, onde quer que eles estejam, em qualquer circunstância que estejam, que eles sejam alcançados pelo Senhor, e que possa o Senhor receber um novo alento, uma nova esperança nessa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu queria falar hoje sobre o tema: Deus não desistiu de você. Não são raras as vezes nas nossas vidas em que nós mesmos desistimos de nós, em que nós mesmos desistimos das nossas vidas, em que nós achamos que já não dá mais, em que nós achamos que já não tem mais jeito. Mas Deus, Ele é aquele que não se esquece de nós. Deus é aquele que não nos abandona, que em momento algum Ele tira os olhos dele de sobre as nossas vidas. Muitas vezes somos nós quem nos afastamos dele, mas Ele estará sempre com os olhos postos sobre nós. A palavra do Senhor fala a respeito de um homem, cujo nome era Elias, da cidade de Tisbe, por isso conhecido como Elias, o Tisbita. Elias surge no cenário nacional de Israel, ele surge como profeta da sua nação, ali em 1 Reis, no capítulo 17, muito conhecido, capítulo 17 de 1 Reis, onde Elias aparece no cenário exatamente trazendo uma profecia para o rei Acabe, por causa do fato que o povo de Israel havia se afastado do Senhor, haviam se distanciado de Deus, haviam destruído os altares que eram oferecidos holocaustos ao Senhor, matado os profetas, caçado os profetas até fora do país. O Senhor então traz agora uma consequência para tudo aquilo que aquele povo estava trazendo, e é nesse cenário que Elias aparece. Elias vem, dá uma palavra profética para o rei Acabe, dizendo: olha, não vai chover mais, enquanto eu não falar novamente para que chova. Elias se apresenta e diz: assim como vive o Deus em cuja presença estou, nem chuva e nem orvalho cairá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E ali agora Elias passa agora a ter um tempo de uma experiência profunda com Deus. A palavra do Senhor diz que Deus o conduz ali, depois que ele profetiza a Acabe contra Israel, o Senhor o conduz para um ribeiro, para o riacho de Querite, onde Deus o sustenta através de um corvo que trazia pão e carne de manhã, pão e carne à noite, e ele bebia da água do ribeiro. Ele passa ali um tempo, não sabemos quanto tempo, mas ele passa ali um tempo sendo sustentado por Deus. Depois a palavra do Senhor diz que Deus o conduz ali de Querite, onde ele estava, até Sareta, para poder estar sendo sustentado por Deus, através da vida de uma viúva. Deus transbordando o azeite e a farinha na vida da viúva, e fazendo assim com que o profeta fosse sustentado, vivesse também do sobrenatural. Deus permite ali que o filho daquela viúva morra, Elias o ressuscita. Nós vemos então Deus agora, passado o tempo, cumprido o tempo, que o castigo, que a punição, que a consequência das ações do povo mereciam, a palavra do Senhor diz que Deus agora conduz Elias de volta a Acabe, para que ele possa se encontrar novamente com Acabe, porque diz o Senhor: farei chover sobre a terra. E Elias então vive uma experiência extraordinária sobre o Monte Carmelo, onde nós conhecemos a história. Ele reúne os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo de Acera ou de Acerá, e Deus responde com fogo a oração de Elias, consumindo não apenas
o holocausto, não apenas a oferta, mas ele consome o holocausto, ele consome a lenha, ele consome a água que estava em volta, ele consome exatamente tudo, para mostrar que só o Senhor é Deus. Uma experiência extraordinária. Mas de repente, depois dessa experiência extraordinária, Elias sofreu um duro golpe. A palavra do Senhor diz que ao descer do monte e ir para o palácio, Acabe, que estava ali naquela circunstância, fala para sua esposa Jezabel que Elias havia matado todos os profetas que era do Deus dela, de Baal e de Acera. E então Jezabel manda um recado para Elias. Jezabel diz para Elias: façam os deuses o que lhes aprouver comigo, se amanhã, por essas horas, eu não fizer com você o mesmo que você fez com cada um daqueles profetas. Queridos, é interessante que esse homem, que havia vivido toda essa experiência com Deus, agora ele sofre um revés na sua vida. E isso é muito bom, porque mostra que um homem que ora para fechar os céus, um homem que é alimentado, que é conduzido por Deus para a beira de um riacho, que é alimentado ali por corvos, um homem que ressuscita o filho de uma viúva, um homem que faz com que durante anos a farinha de uma botija não se acabe, o azeite não se acabe. A palavra do Senhor diz que o Senhor fez todos esses prodígios por meio de Elias, mas ele era um homem comum, como você e eu. Abra sua Bíblia aí, em Tiago. Tiago no capítulo 5 e o versículo 17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Ele nos traz uma palavra para nos confortar na nossa vida, na nossa caminhada. E diz o seguinte: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra 3 anos e meio. Elias era um homem como você e eu, mas que de repente, diante de uma circunstância que ele não conhecia exatamente todos os parâmetros daquilo que a envolviam, Elias então se sente só. Elias sabia que Jezabel e Acabe haviam caçado todos os profetas, e Elias achava que eles tinham matado todos os profetas. A esperança de Elias, pelo que nós vemos no texto, estava numa ação sobrenatural de Deus com o povo de Israel, e que se Deus agisse de uma forma extraordinária, fazendo um milagre extraordinário com o povo de Israel, o povo se voltaria para o Senhor e realmente puniria ou traria agora de volta a adoração do Senhor ao coração do povo israelita. De repente, Jezabel manda uma mensagem para Elias, e Elias se desespera, porque aparentemente o povo não se moveu, o povo não se mexeu a favor de Elias. Não houve ali uma manifestação, né? Ninguém toca em Elias, ninguém solta a mão um do outro a favor de Elias. Não houve. Sentindo-se só, sentindo-se frustrado naquilo que era o propósito que ele tinha até então, a palavra do Senhor diz que Elias decide ir por um caminho que Deus não o estava conduzindo. Diante daquela ameaça, e por achar que ele estava sozinho, ele decide abandonar o seu companheiro. A palavra do Senhor diz que ele começa agora a andar rumo ao deserto, e quando ele chega em Berseba, ele deixa ali o seu moço, o companheiro dele, e entra deserto adentro, o caminho de um dia. E
depois de caminhar um dia deserto adentro, a palavra do Senhor diz que ele se assenta debaixo de um pé de zimbro, ou, como diz algumas outras traduções, ele traz como sendo um nome diferente para a árvore que ele se coloca embaixo. A palavra do Senhor diz, em algumas traduções traz giesta, em outras traduções traz um pé de zimbro, um é gênero, o outro é espécie, não faz muita diferença. Ele se deita ali embaixo e ele ora dizendo: basta, já chega, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais, do que os meus antepassados, para mim já chega. Veja a situação em que agora Elias se encontra. Ele caminhou para o deserto com seus próprios pés, no sentido de que Deus não o enviou ao deserto. Não foi Deus quem mandou ele ir ao deserto. Não, ele decidiu ir ao deserto, e sozinho. E Deus não falou para ele ir sozinho, ele decidiu falar para o moço dele: fica aqui em Berseba, que eu vou andar sozinho. Muitas vezes nós nos encontramos nessa circunstância. Muitas vezes nós vamos abandonando as pessoas pelo caminho, nós vamos deixando os amigos pelo caminho, nós vamos nos enredando por um caminho, por uma trilha, por uma vereda em que Deus não nos direcionou, na qual Deus não está nos conduzindo. Por frustrações do nosso coração, por desânimo do nosso coração, nós chegamos a achar que já não tem mais jeito, que a única saída para nós é a morte. Eu não sei se talvez seja essa a sua circunstância nessa noite, ou nesse horário, nessa hora em que você esteja assistindo essa ministração, eu não sei. Mas Elias estava exatamente dessa forma. Ele desistiu da vida, ele pediu a morte. Ele não queria se suicidar, mas ele não queria mais viver. Queridos, e todas as vezes que nós pegamos caminhos aos quais Deus não nos conduziu, Deus não nos mandou ir por eles, certamente nós nos frustraremos, nós ficaremos frustrados e experimentaremos um desespero no nosso coração. E a palavra do Senhor diz que a experiência que Elias teve naquele dia foi uma experiência de um homem desesperado, um homem que achava que já não tinha mais jeito para a sua vida, um homem que caminhou decididamente para o meio de um deserto, e ali se deitou, e a palavra do Senhor diz que ele pegou no sono. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para lermos esse texto, e depois estarmos meditando um pouco mais sobre ele. 1 Reis, capítulo 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19, vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ler até o versículo 18. Como foi essa trajetória de Elias? Como é que muitas vezes, por não entendermos o propósito de Deus, nós caminhamos para lugares desertos, para lugares sozinhos, hostis, mas nós vamos aprender também como é que Deus age nessas circunstâncias. Diz assim o versículo 1 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, na Nova Versão Internacional, que é a versão que eu estarei lendo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: se amanhã, nesta hora, a dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta ou de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados.
Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com a comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias agora tem uma experiência com Deus. Deitado ali debaixo daquele pé de zimbro, a palavra do Senhor diz que Deus o despertou. Deus o despertou para alimentá-lo. Numa circunstância em que aquele homem pede a morte. Numa circunstância em que o desejo dele era que Deus o matasse. Deus tinha planos diferentes para a vida de Elias. Elias deitado ali, com a esperança de que Deus viesse e acabasse com a vida dele, porque o povo havia rejeitado ao Senhor, porque ele se sentia só tinha restado ele. De repente ele sente um toque, e ele acorda, e é um anjo que está ali ao lado dele, com pão e água. Ao invés de Deus vir a Elias para fazer o que Elias queria, Deus vem a Elias para tratar o coração dele e para lhe dar um novo destino, para lhe dar uma nova expectativa, para lhe dar uma nova esperança. A palavra do Senhor diz que Deus, através do anjo, vem e faz Elias comer, fala: levante e coma. E Elias levantou, comeu, e o desânimo era tão grande, que mesmo diante daquele sobrenatural, ele deita de novo. E a Bíblia diz que o anjo vem novamente e serve a ele novamente pão e água, e diz: levante-se, levante-se, porque a sua caminhada será longa. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja desesperado da vida, você esteja desanimado, talvez você esteja sobre uma cama, deitado, pedindo a morte. O Senhor quer falar com você nessa noite, dizendo: olha, através dessa palavra, que é um alimento para a sua vida, Ele está dizendo: não acabou, não é o fim, levante-se, a sua caminhada ainda será longa, Deus ainda tem muito para fazer, através da sua vida e na sua vida.
Deus quer alimentar você nessa noite. Deus quer alimentar você com uma viva esperança, para que você saiba que os propósitos dele não terminaram ainda para a sua vida. Ele sabe da sua fome, Ele sabe da sua sede, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das suas batalhas. Mas Ele espera uma coisa de você: que você se posicione. A Bíblia não diz que o anjo pegou Elias pelas mãos e o levantou, não. Deus falou para ele: levante-se e coma. Foi Elias quem teve que se levantar e teve que comer. A comida que ele comeu sustentou ele, diz a palavra, para que ele pudesse andar 40 dias e 40 noites. Aproximadamente 160 quilômetros Elias percorreu. Dali de onde ele estava, do deserto, próximo a Berseba, até Horebe. Deus queria levar Elias agora para um lugar de intimidade com ele. Elias estava num lugar onde Deus nunca mandou que ele fosse. Talvez seja essa a sua circunstância, e porque você se afastou de Deus, porque você rejeitou o Senhor, talvez você agiu como Esaú, que negociou a primogenitura, que negociou a sua bênção por um prato de lentilha. Talvez hoje você não tenha coragem nem de pedir ao Senhor que renove os seus sonhos, como Ele diz que faz ali em Isaías. Você não tenha coragem de dizer: Senhor, olha, chega para mim. O Senhor vem para você hoje e diz: eu tenho uma nova experiência para você. Levante-se, eu tenho uma nova trajetória para a sua vida, eu tenho um novo caminho, eu tenho um novo destino para você, não é o seu fim. E Elias, a palavra do Senhor diz que Elias aceitou aquela palavra de Deus para o coração dele. Elias se levantou, ele com todo o desânimo que havia no coração dele, ele se levantou, e a palavra diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, o lugar onde a sarça ardia e não se consumia, quando Moisés teve a experiência com Deus, o lugar onde Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, onde teve uma experiência com Deus, e que depois o Senhor vem e o faz escrever novamente, e Ele traz para o povo de Israel. Horebe é um nome para o mesmo monte Sinai, o lugar onde o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel. E o Senhor leva Elias então para este lugar, para dar a Elias um novo destino. É interessante, queridos, que onde Elias estava ali caído, onde Elias estava prostrado, Deus não veio. Deus poderia ter sentado com Elias ali onde ele estava, debaixo do pé de zimbro. Deus poderia ter sentado com Elias e falado com ele o que falou lá em Horebe. Não podia? Podia ou não podia, queridos? Podia. Deus poderia ter, através do anjo ali, o próprio Deus aparecido, falar: Elias, senta aí, igual ele falou que fez com Jó. Vamos conversar, Elias, vamos conversar. O que é que está fazendo você ficar triste desse jeito? Que história é essa de querer morrer, Elias? Você não viu o que eu já fiz? Você não viu as tantas coisas que eu já fiz para a sua vida? Não, queridos. Deus simplesmente instigou Elias à obediência. A primeira coisa que vai fazer com que você saia dessa posição em que você se encontra, que você saia desse estado de morte, que você possa se alimentar com essa palavra, que você possa se alimentar com esse alimento dos céus, se levantar e caminhar rumo ao propósito de Deus, é você decidir tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Talvez você não saiba o que é que Deus tem para você, mas Deus está te dizendo algo nessa noite. O Espírito Santo está falando aí ao seu coração algo nessa noite. Decida então aceitar isso e caminhar nessa circunstância. Elias não sabia o que Deus queria com ele lá em Horebe, mas ele foi, com todo o desânimo, com toda a sua debilidade, ele foi, ele se levantou e foi. E Elias não estava bem. Ele chega em Horebe e ele vai para dentro de uma caverna do mesmo jeito. E o Senhor chega para ele e pergunta: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E ele, os mesmos sentimentos. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, mas Israel abandonou o Senhor, matou os seus profetas, quebrou os seus altares, só ficou eu. Sabe como foi que Deus restaurou Elias?
Deus restaurou Elias, dando a ele um novo destino, mostrando para ele que Deus ainda tinha muito para fazer através da vida dele. Deus ainda tem muito para fazer através da sua vida. Deus tem muito para fazer usando você, usando a sua casa, usando os seus. Sabe, o Senhor simplesmente chega para Elias e diz para Elias: olha, Elias, você vai agora, você vai voltar pelo caminho que você veio. Você obedeceu, você veio até aqui, agora você vai voltar por esse caminho. Eu tenho um novo propósito para você. Você deixou o seu amigo, querido, parafraseando sobre o texto, isso não está no texto, mas está implícito no texto. Deus vem tratar com Elias dizendo: você deixou o seu companheiro lá em Berseba, está na hora de você arrumar um outro companheiro que não vai te abandonar. Sabe, queridos, é algo muito interessante. Elias chega para o moço dele, o companheiro que andava com ele, diz para ele: fica aqui em Berseba, e o companheiro ficou. Agora Deus vem e fala para ele: você vai voltar e você vai ungir agora Eliseu para caminhar com você, para ser o profeta em seu lugar. Eliseu agora seria o novo companheiro de Elias. E mais para frente nós vemos uma outra circunstância, quando Elias chega numa cidade e fala para Eliseu: olha, fica aqui que eu vou ali orar. Eliseu diz: não fico. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, onde você estiver eu estarei. E Elias caminha mais um pouco, chega em outra cidade e fala: olha, fica aqui que agora eu vou mais à frente. E Eliseu fala: não fico. Ele arrumou agora alguém que caminhava com ele, que não o abandonava, que em momento algum o deixaria mais. E Deus trata o coração de Elias, dando alguém para ele cuidar, alguém que não o abandonava, alguém que caminhava com ele, alguém que não era simplesmente um moço que andava com ele, alguém que era um discípulo, alguém que realmente era cuidado por Elias. Quantas pessoas precisam do seu cuidado? Quantas pessoas dependem de uma fala sua? Quantas pessoas Deus ainda pode usar para fazer com que você as levante do leito, da cama, da doença, de uma desesperança? Deus quer usar você. Deus quer usar você para levantar os Eliseus da vida. A palavra do Senhor diz para Elias: olha, você vai ungir a Eliseu como profeta em seu lugar. Você vai ungir a Jeú como rei de Israel. Você vai ungir a Azael como rei da Síria. E Elias agora, movido por esse novo projeto de Deus, por esse novo propósito de Deus, ele sai daquela caverna que ele estava e ele decide agora caminhar para uma nova direção. Ele volta pelo mesmo deserto que ele foi, só que agora ele volta sob um comando de Deus. A questão não é o deserto, a questão é se você está caminhando dentro do propósito de Deus. Deus não havia desistido de Elias, e Deus não desistiu de você. Não é porque você está se sentindo sozinho, não é porque talvez você esteja com vontade de morrer, que significa que Deus desistiu de você, ou que Deus não esteja te vendo. Ele está te vendo. Ele conhece você. E a palavra do Senhor diz que Elias, ele volta, e Deus o usa tremendamente. E quando Elias volta, Deus o leva de uma forma extraordinária. Agora Elias já não experimenta mais a morte. Aquele homem, igual a você e a mim, como diz Tiago, aquele homem estava prestes a experimentar algo que nenhum outro havia experimentado antes: ser levado aos céus por uma carruagem de fogo. Porque quando desanimado, porque quando prestes ao fracasso absoluto, ele decidiu ouvir a voz de Deus e caminhar na direção que Deus tinha para ele. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Sabe, queridos, naquele dia em que eu creio ser
o dia mais triste, mais terrível da vida de Elias, onde ele estava ali pedindo a morte. Deus não chegou para ele para acusá-lo. Deus não chegou a ele para poder, com pedras para acusá-lo, para apedrejá-lo, não. Deus não quer acusar você também nessa noite. Não importa qual seja o caminho pelo qual você se enveredou, o caminho que você tomou, não importa onde você chegou, em que deserto você esteja, não importa. Hoje o Senhor toca em você e diz: eu tenho uma nova chance para você, eu tenho um novo propósito para você. Eu quero escrever uma nova história para você a partir de hoje. Aceite a nova direção de Deus para a sua vida. Aceite alimentar-se com o pão vivo que desceu dos céus. Aceite alimentar a sua vida com a palavra. Aceite a direção que Ele tem para você. Ele o quer em Horebe, Ele o quer na presença dEle, Ele quer no lugar onde você tem intimidade com Ele. Então não é porque você está com esses sentimentos no seu coração que você não possa ter uma experiência com Deus. Não, clame a Ele aí onde você está, neste lugar, nessa situação em que você se encontra. Diga para o Senhor, diga a Deus: eu aceito o Teu projeto, eu aceito o Teu propósito na minha vida, Senhor. Eu quero ser o canal por meio do qual o Senhor vai alcançar os meus pais, vai alcançar os meus filhos, o meu cônjuge. O Senhor vai alcançar, ó Deus, a minha descendência, os meus amigos, os meus vizinhos. Usa-me, Senhor. Diga isso para o Senhor nessa noite. Ele tem uma missão para você. Você aceita? Você aceita aquilo que Ele tem para você? E naquele dia, no final, na hora que Elias já estava acabando a conversa com Deus, para encerrar, Deus fala para ele: olha, Elias, eu quero dizer uma coisa, o seu desespero não tinha razão de ser. Eu tinha guardado mais 7.000, Elias. Você não estava sozinho. Você não estava sozinho, eu tinha guardado mais 7.000, que como você, não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal, e não haviam beijado os seus pés. Eu quero dizer para você nessa noite, você não está só. Você não está só, existe uma igreja orando por você. Talvez você ache que não tem ninguém, tem. Todos os dias nós temos prostrado nosso joelho, clamando por cada brasileiro, clamando por cada vida, colocando a sua vida, colocando a sua família na presença de Deus, para que Ele possa te dar uma oportunidade. E hoje Ele está dizendo para você: levante-se, porque ainda não é o fim. Levante-se, porque a sua caminhada não termina aqui. Se você decidir aceitar e dizer: Senhor, eu quero agora caminhar na Tua direção, eu quero caminhar a esse lugar onde eu tenho uma experiência contigo, você receberá do Senhor um novo propósito, uma nova razão de ser, e você experimentará o novo de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Que o Espírito Santo continue falando na sua vida. Deixe Ele ministrar no seu coração. O que você está achando que é o fim, não é o fim. O que você está achando que é para a morte, não é para a morte. O que você está achando que não tem mais jeito, tem jeito. O que você está achando que Deus se esqueceu de você e te abandonou, Ele toca em você hoje e diz: levante-se. Levante-se, porque ainda tem muito para você caminhar. E decida caminhar na presença dEle. Então se posicione. Assim como Elias fez naquele dia, ele se levantou e ele decidiu, depois que ele foi alimentado pela palavra, depois que essa palavra está entrando agora no seu coração, decida se levantar e caminhar. Deus tratou Elias, fazendo-o caminhar e alimentando o bem com pão e água. Alimente-se bem e diga: Senhor, pode me usar, eu quero ter uma experiência contigo.
Procure um lugar onde você vai encontrar amigos, onde você vai encontrar pessoas que vão orar com você, que estarão junto com você, que não vão te abandonar, que não vão te acusar, que não vão jogar pedras em você, mas que também não vão passar a mão na sua cabeça, que não vai dizer está tudo bem quando não estiver. Pessoas que vão te ombrear, e certamente o Senhor os usará para resgatar a sua vida da cova e para fazer com que você possa realmente ter uma experiência com Ele, ter um novo destino, ter uma nova vida para a glória e para o louvor dEle. E eu quero orar com você, aí onde você está, aqui onde vocês estão. Coloque o seu coração diante do Senhor, diga para o Senhor nessa noite, diga assim: Senhor, eu aceito, Pai, eu aceito a Tua palavra para a minha vida. Diga para o Senhor nessa noite, diga para o Senhor aí onde você está, neste momento em que você está vivendo. Hoje Ele toca em você e diz: levante-se e coma. Coma, se alimente da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Levante-se e coma, e você terá capacitação dos céus para caminhar, para iniciar essa nova caminhada que Deus tem para você. Diga então ao Espírito Santo, diga: Senhor, caminha comigo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero ministrar agora, Senhor, sobre a vida de cada um dos que estão aqui, cada um dos que estão nos ouvindo, Senhor, onde quer que essa mensagem chegar, Pai. Deus, pessoas que estão desesperadas nas suas vidas, pessoas que têm vergonha até mesmo de levantar os olhos para Ti, porque o deserto no qual elas se encontram, elas mesmas se colocaram nele, Senhor. E elas sabem disso, caminharam, decidiram caminhar sozinha, pela sua, Senhor, muitas vezes pela sua postura, as pessoas foram ficando para trás, foram ficando pelo caminho, foram abandonando os seus amigos, seus companheiros, Deus. Deus, eu clamo para que o Teu Espírito toque agora no coração, acorde-os, desperte-os, para que eles possam se alimentar de Ti, para que eles saibam que não é o fim, Senhor, para que eles saibam que se eles decidirem obedecer e caminhar pelo novo e vivo caminho, o caminho que foi aberto lá na cruz do Calvário, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, que eles decidam entrar e caminhar neste caminho, e eles experimentarão, Senhor, um novo destino. Eles saberão, Deus, que o Senhor não apenas os salvará, os livrará, mas também os usará para a transformação de vidas, para fazer a diferença na vida de muitos outros, Pai. Em nome do Senhor Jesus, restaura. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que restaura a cana quebrada e que faz reacender o borrão, o pavio que fumega, Pai. Então nessa noite, Deus, eu clamo ao Senhor pela vida de cada um desses. Coloca a Tua mão, coloca, Senhor, o Teu Espírito agora, sopra vida, faz-os levantar dessa cama, toca-os, para que eles possam, alimentados, Senhor, iniciarem uma nova caminhada, com a expectativa, com a segurança, com a certeza de que o Senhor está com eles, de que o Senhor conhece a sua fome, de que o Senhor conhece a sua sede, e de que eles não estão sós, Senhor, mas o Senhor levantou muitos outros para estarem juntos com eles nessa batalha, nessa peleja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu os abençoo, Deus, eu os abençoo para que o ânimo seja recobrado nos seus corações, para que a alegria seja recobrada nos seus corações, para que haja uma nova esperança, Senhor, para que eles possam abrir os olhos e Te verem, para que eles possam Te ver, ó Espírito Santo de Deus, e caminhar contigo, para que tenha uma nova experiência, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus
seja sobre a sua vida, aí onde você está, na sua casa, aqui na sua vida, neste lugar, sobre a sua família, sobre os seus negócios, seu trabalho, seus estudos, agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Deus não desistiu de você. Ele está com você, aí onde você está. Ainda que o seu coração não sinta, ainda que o desânimo tenha tomado conta da sua vida, lembre-se de uma coisa: Ele não desistiu de você. O alimento dele está à sua disposição. Que Deus em Cristo os abençoe e que você possa ir viver a melhor semana da sua vida para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz, em nome de Jesus.